do livro Pão Nosso, capítulo 54, Razão dos Apelos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou a aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos em mais um capítulo deste livro Pão Nosso. Emmanuel, neste capítulo, utiliza então uma passagem de Pedro, onde Pedro foi chamado e ele foi então sem contradizer. Mas ao chegar ao destino, ele é objetivo. Ele pergunta por que foi chamado. Então, é quando Emmanuel
já inicia dizendo que a pergunta de Pedro é de grande significação para todos nós, porque nós precisamos saber os motivos. Nesta outra parte, ele continua dizendo que o funcionário romano ele era conhecido por suas tradições de homem caridoso, reto, não é? Mas o ex-pescador de Cafarnaum interroga, faz a pergunta, quer dizer, não é porque é um funcionário conhecido de tradições e porque era importante ali, não é? Que Pedro iria deixar de perguntar. Então, nesta outra parte, quando tem a frase de Pedro: por que razão mandastes chamar-me? E é o que ele coloca, que Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência. Então, é preciso o trabalhador, o servidor vigilante, saber aonde pisa, porque está sendo convocado. Mas é preciso saber o motivo dessa convocação. Nesta outra parte, ele faz um paralelo, que muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. E Emmanuel pergunta: por que reclamar a companhia de quem não merecemos? Porque realmente é uma coisa interessante. Nós precisamos encarecer da importância das finalidades em jogo. Então você está tendo uma reunião mediúnica e aí você vai solicitar a presença de espíritos elevados. Se esse espírito elevado vier à reunião, e se ele fizer a mesma pergunta que Pedro fez, não é? Por que me chamastes? O que vai acontecer? Não é? Quer dizer, houve o convite, para quê? E aí, não, nós chamamos para que nós podemos aqui então ficar juntos de um espírito de luz e tal, não é? Se não tem motivo. Agora, se estiver chamando para ajudar na cura de uma doença, de uma pessoa, enfim, se tiver um motivo plausível que possa justificar a presença de uma entidade de luz, aí sim, chamemos. Mas se não tiver essa finalidade, não há por que chamar. É isso que Emmanuel nos lembra. É onde, nessa outra parte, ele faz esse paralelo. Que, imagine, então, você chamando Simão Pedro, não é? E ele disser para você: por que você está me chamando? Não é? Então é preciso que nós indaguemos as nossas atitudes mentais de bom senso para que nós possamos compreender o espírito glorioso que é esse espírito Simão Pedro, por exemplo. Então nós precisamos estar bem cientes disso. Na conclusão, ele faz a indagação. Uma vez chamado, quem de nós vai responder afirmativamente o porquê de ter chamado? E ele, inclusive, conclui: quem de nós vai ter suficiente audácia para invocar, para depois dizer: nós só queremos ouvi-lo falar? Não é?
espírito de luz tem mais o que fazer, né? Ele não está lá no plano espiritual chupando uvas, tomando vinho e tocando harpa, né? É preciso que nós tenhamos realmente uma concepção mais evoluída a respeito dos espíritos superiores, que quanto mais evoluído, mais trabalho tem, né? É assim. Foi muito bom estar com vocês e espero reencontrarmos brevemente numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.